Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam se cuidando sem sair de casa, né? Eu vou aqui fazer uma correção de alguns exercícios dessa atividade que ficou aí da primeira semana de quarentena. Para isso, vamos dar uma relembrada aqui em alguns conceitos. A gente já viu que existem os estados físicos da matéria, que são sólido, líquido e gasoso, e que quando ocorre a passagem de um estado para outro, esse fenômeno, né, essa passagem, ela recebe um nome. Aí a gente tem aqui, ó, a fusão, que é quando essa matéria ela passa do estado sólido para o estado líquido, e quando passa do estado líquido para o gasoso, a gente tem a vaporização. A gente tem também o inverso, que é quando a matéria no estado gasoso passa para o estado líquido, é chamado de liquefação ou condensação, e quando a matéria passa do estado líquido para o sólido, a gente tem a solidificação. É importante a gente notar que quando a transformação ocorre no sentido da esquerda para a direita, a gente tem um aumento da temperatura. E quando a gente tem essas transformações ocorrendo no sentido da direita para a esquerda, a gente tem uma diminuição da temperatura. Beleza? Já que vocês relembraram tudo, vamos então responder a primeira questão. Explique o que é ebulição e ponto de ebulição. Então, a gente sabe que a passagem do estado líquido para o estado gasoso é chamado de vaporização. E na vaporização, a vaporização ela possui três tipos, que elas são chamadas de evaporação, ebulição e calefação. Na evaporação, a passagem do estado líquido para o gasoso ocorre de forma bem lenta e na temperatura ambiente, como por exemplo quando a gente coloca as roupas para secar no varal. A ebulição, ela ocorre de forma rápida, por exemplo, quando a gente coloca água numa chaleira para ferver, então ocorre a passagem do líquido para o gasoso de forma mais rápida. E a gente tem também a calefação, que é quando essa passagem de estado físico ela ocorre porque a substância líquida se aproxima de uma superfície muito quente. Beleza? Dito isso, se vocês quiserem ver mais detalhes dessas mudanças de estado físico, acessem a página do Descomplica no YouTube, que tem uma explicação lá super legal sobre essas mudanças de estado físico. Então, a gente sabe que ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso e que ponto de ebulição é o que? É a temperatura exata em que ocorre essa mudança de estado físico. Beleza? Só um detalhe aqui que eu esqueci de falar para vocês. Esse aqui ocorre na temperatura ambiente e a ebulição ela ocorre numa temperatura específica, né? Cada substância tem uma temperatura de ebulição, uma temperatura em que vai ocorrer essa passagem de estado. Beleza? E ponto de ebulição e temperatura de ebulição quer dizer a mesma coisa. 2. Explique o que é fusão e ponto de fusão. Essa aqui é molezinha, né? Ó, sólido, quando a gente tem a passagem do estado sólido para o estado líquido, a gente tem a fusão. Então, fusão é a mudança do estado físico sólido para o líquido e ponto de fusão vai ser, então, a temperatura em que essa mudança ela ocorre. Cada substância tem também a sua temperatura em que começa a fundir. No caso da água, é 0 graus Celsius, ela começa a fundir, e a 100 graus Celsius ela começa a entrar em ebulição. Fechou? Vamos então aqui, ó, fazer a terceira atividade. Às vezes, nos dias frios ou chuvosos, o lado interno dos vidros dos carros em que há alguém fica embaçado. Por que isso acontece? Vou tentar fazer um esqueminha aqui para explicar. Então, imaginem que essa linha preta ela seja o vidro e que aqui seja o lado de dentro do carro. Então, dentro do carro. E aqui desse lado
fora do carro. Aqui dentro do carro, a gente está respirando. E essa nossa respiração, ela tem um vapor quente e úmido. Esse vapor quente e úmido, quando encontra esse vapor quente e úmido aqui, proveniente da nossa respiração, quando ele encontra com a superfície do vidro, que está fria por causa do ar que vem de fora, ocorre a passagem de estado físico do gasoso para o estado líquido. Então, ocorre a condensação. Deixa eu só colocar o esqueminha aqui para a gente terminar a explicação. Então, aqui, ar quente e úmido, e aqui do outro lado, ar frio. Feio não, né? Frio. Tá. Então, do lado de dentro do carro, a gente respira e, portanto, o ar está quente, e do lado de fora o ar está frio. Então, essa nossa respiração quente, ela condensa, ou seja, ocorre a passagem do estado gasoso para o estado líquido, que fica na superfície do vidro, e isso atrapalha a nossa visão, por isso que embaça. Fechado? 4. Dada a tabela a seguir em relação ao estado físico das substâncias, considerando a pressão de 1 atm, a alternativa correta é justifique. Então, a gente tem várias formas de resolver essa questão, mas eu vou explicar para vocês do jeito que eu faço, que eu acho mais simples, tá bom? Então, imaginem assim, ó. Eu tenho um ponto de fusão. O que é ponto de fusão? A hora que uma substância começa a passar do estado sólido para o líquido. Significa o quê? Que toda a temperatura que tiver abaixo, valor de temperatura abaixo do ponto de fusão, indica que a substância está no estado sólido. Quando atinge o ponto de fusão, essa substância começa a entrar no estado líquido. Então, a gente tem aqui, acima do ponto de fusão, o estado líquido. Se a gente continuar aquecendo essa substância, a gente vai atingir a temperatura de ebulição. Então, quando atinge a temperatura de ebulição, ocorre a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Deixa eu só colocar uma setinha aqui para ver se facilita a interpretação. Ó, então aqui, como se a temperatura estivesse aumentando da esquerda para a direita, tá bom? Então a gente vai observar qual que é a alternativa correta. Vamos tentar descobrir. A. 1 é sólido a 30 graus, então vamos ver onde é que está o 30. 30 graus positivo, 30 graus é maior ou menor que menos 218? É maior, né? Então, essa substância não está no estado sólido. E aí, a gente já pode descartar a letra A, não é ela. B. 2 é líquido a 100 graus, Celsius. Então, vamos ver onde que está o 100. 100 é maior ou menor que menos 63? É maior. Então, não é sólido, pode ser líquido. Vamos ver aqui na temperatura de ebulição. 100 é maior ou menor que 61? 100 é maior. Então, essa substância está no estado gasoso. Então, não pode ser a letra B. C. 3 é sólido a 25 graus Celsius? Vamos ver onde é que está o 25, né? Vamos ver se é sólido e onde é que está o 25. 25 é maior ou menor que 41? É menor. Então, essa substância está no estado sólido. Então, a alternativa correta é a alternativa C, né? Alternativa C. Nossa, ficou estranho esse aqui, né? Vamos por aqui assim, ó. D, só pra gente concluir aqui. D, 4 é líquido a 480 graus? Então, vamos ver aqui. 4
480 está onde? O 480 é menor do que o 801. Então, essa substância, nessa temperatura de 480, está no estado sólido e não no estado líquido. E 5 é gasoso a 2.400 graus. Vamos ver onde está o 5. Ou vamos ver onde está o 2.400. 2.400 é maior que 1.535, então essa substância está aqui para a direita. O 2.400 é menor que 2.885. Então, essa substância, nessa temperatura de 2.400, ela está aqui nesse intervalo, ó. Então, não pode estar no estado gasoso a 2.400 graus. Então, por isso, essa aqui também não é a alternativa. Esqueci de colocar o x aqui. Fechou? Então, alternativa C. Vamos para o próximo. Deixa eu colocar aqui. 6. Analise a tabela a seguir com relação ao estado físico, sólido, líquido e gasoso das substâncias da tabela quando se encontram em um ambiente de 40 graus Celsius e na pressão de 1 atm. A alternativa verdadeira é, então essa a gente vai resolver do mesmo jeito que a gente resolveu a questão anterior. Vamos de novo traçar aqui, ó, colocar uma seta indicando para onde que está o aumento da temperatura, né? Então, seguindo aquele raciocínio de que a temperatura que estiver abaixo do ponto de fusão está no estado sólido, substância estaria no estado sólido. Eita, ficou feio isso, vamos voltar. Vamos por aqui. Substância no estado sólido, quando tiver numa temperatura menor que o ponto de fusão. Substância no estado líquido, quando tiver numa temperatura entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. E substância no estado gasoso, quando tiver numa temperatura acima do ponto de ebulição. Então, vamos começar a ver aqui, ó. A substância 1, 2, 3, 4 e 5, aqui o nome da substância e aqui as temperaturas. Alternativa A, 4, 2 e 3 são sólidos? Tá. Em que temperatura? Em 40 graus. Então, a gente vai sempre verificar onde é que está o 40. Porque a 4, substância 4 está aqui, o 40 é menor do que 41. Então, essa substância está aqui, ó, no estado sólido. Então, para começar, essa aqui a gente já pode descartar, não é a A. 1, 2 e 5 são líquidos a 40 graus? Então, vamos ver a 1. O 40 está onde? O 40 é maior que o menos 63, então tá para cá. 40 é menor que 61, então essa substância está no estado líquido, beleza? E aqui, então a substância 1 está ok, a substância 2, onde é que está o 40? 40 é maior que menos 116 e é maior que 34. E se é maior que 34, essa substância está no estado gasoso. Então, a gente já descarta a letra B. C, 2 e 5 são vapores. Cadê o 40 aqui na 2? Ó, 40 é maior que menos 116 e 40 é maior que 34. Então, essa substância está no estado gasoso, que é vapor, né? Então, a 2 está certa. Vamos ver a 4. 4 não, 5, desculpa. 5 é o pentano, onde é que está o 40? 40 é maior que menos 130 e 40 é maior que 36. Então, essa substância também está no estado gasoso. Então, a gente pode marcar que a C é a alternativa correta. Só para a gente terminar de verificar, vamos ver então aqui a D. A D e a E. A1 a gente já viu que está no estado líquido, né? 40 graus, então a gente já pode descartar essa aqui. E a 4 é gás. Vamos ver, cadê o 40? 40 é menor do que o 41, então é estado sólido. Então, não é essa a questão. Então, alternativa certa, letra C. Fechou, então? Essa foi
a nossa correção de exercícios. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa me chama lá que a gente resolve, tá bom? Beijo, até a próxima!